Bom, iniciando nosso vídeo, demonstrando que a calculadora está funcionando normalmente com a pilha. Ok. Agora nós temos aqui a calculadora ligada só com os limões, né? Temos aqui os fios de cobre, as moedas de cobre, os clipes de zinco e aqui atrás a calculadora ligada sem pilha, nos conectores da base. Agora com a mudança de materiais, a corrente está sendo muito baixa, porque eu substituí o cobre pelo bronze e o zinco pelo ferro. Exatamente nas ligações de limão, não foi suficiente para acionar a calculadora. Um aspecto a ser considerado é a utilização de outros materiais, que não seja o limão, né? No caso aqui foram utilizadas 3 batatas ou 3 partes de uma batata grande e após fazer as conexões foi alcançado 1,59 volts. Já para o limão, que foram apenas 2 metades, os mesmos 1,59 e 1,60 volts foram alcançados com a quantidade menor de ligações, né? Então, entendemos que, a depender do material utilizado, é possível obter quantidades diferentes do produto de voltagem. Bom, para acender a calculadora é preciso que ocorra uma transferência de elétrons pelo processo de oxirredução, entre o zinco e o cobre, em meio à solução do tá dentro do limão, tá bom? Em que o zinco ele vai perder elétrons e vai sofrer uma reação de oxidação, enquanto o cobre ele vai receber os elétrons que vão ser do zinco e vai tornar o cobre atuante numa reação de redução. Então, o zinco ele vai oxidar e o cobre ele vai reduzir, tá bom? Ao realizar esse experimento, notou-se que o cobre ele vai ficar mais clarinho. O cobre ele fica mais claro, ele ganha uma tonalidade mais clara. E é importante também dizer que o zinco, ao agir como agente oxidante, ele perdeu elétrons na solução. Esses elétrons foram para o cobre, tá bom? O cobre agiu como esse agente redutor. O fio de cobre, ele agiu como um condutor para os elétrons que estavam em trânsito. O limão possibilitou a reação química, porque ele causa essa diferença de potencial. Isso acontece devido à solução ácida que tem no limão. E a calculadora recebeu os elétrons dos fios e foi acionada com a carga em volts que veio dessa reação entre o zinco, o cobre e o limão. É interessante frisar também que houve uma diferenciação em volts, né? Porque quando se usa cobre e zinco, foi em média 1,6 volts. E quando você está trabalhando com bronze e ferro, a carga foi de 0,96 volts. Foi bem mais baixa do que com o padrão de zinco e cobre. É interessante perceber que o corpo humano ele tem algumas reações que são semelhantes a essa do experimento, como a respiração celular, a fotossíntese, a contração muscular. Um exemplo comum seria a degradação dos nutrientes para a obtenção de glicose. Então, essa degradação vai gerar energia para as células, que pode ser considerada uma reação redox. É possível que haja uma associação na aula de biologia com essa questão do experimento da pilha de limão. Basta que o professor trabalhe a cadeia respiratória, né? E demonstre como funciona a síntese de ATP e os processos que são relativos à cadeia respiratória de fato, e mostrar como ocorrem, né, o ganho e perda de elétrons e tentar associar com os alunos em sala de aula, com discussões e pesquisas, para que ele consiga compreender que existe uma relação entre esses dois processos. Bom, para finalizar, podemos sim trabalhar com outras disciplinas, como Química e Física. Química nas reações que ocorrem, né, no ganho e perda de elétrons e as substâncias, e com Física você analisar a distribuição das cadeias, né, os circuitos elétricos e a distribuição da energia para acionamento de materiais, como no caso a calculadora, né? Bom, encerrando o nosso experimento, podemos mostrar que a calculadora está funcionando sem a pilha e ela tem função normal com a utilização da pilha de limão. Obrigado.